Olá, queridos alunos do Colégio João e Marcela, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte, e vamos dar início à aula dessa semana. Essa semana, nós vamos dar uma pausa no que estávamos estudando na apostila de arte e nós vamos falar sobre uma festa folclórica, uma festa que sempre ocorre nesse período, no início do inverno, e que foi trazida pelos povos portugueses. É lógico que aqui ela acabou se transformando bastante, que são as festas juninas, que se caracterizam pelas fogueiras, pelas quadrilhas, pelas danças regionais, pelos pratos típicos e pela decoração com bandeirinhas, com balões. Então hoje a nossa aula ela vai ter como tema as festas juninas. Nas artes plásticas, é muito comum nós encontrarmos alguns artistas que a sua maneira, dentro da sua técnica e da sua região, porque a festa junina ela muda um pouquinho de região para região, é a representação desse momento da cultura popular brasileira. Eu vou apresentar para vocês alguns artistas, alguns são bem conhecidos por retratar a festa junina, as bandeirinhas, como por exemplo Alfredo Volpi, mas eu trouxe alguns outros nomes para vocês, como por exemplo Cândido Portinari. Possui obras que representam essa apresentação folclórica brasileira, de Cavalcante, Iole Travassos, eu marquei aqui para não esquecer nenhum, Anita Malfatti e Geraldo de Barros, por exemplo. Então são artistas de diferentes épocas, de diferentes lugares e que representaram ao seu modo, dentro da sua pintura, da sua técnica, as festas juninas. Então esse daqui é o momento de vocês apreciarem essa exposição virtual de artistas que representaram festas juninas nas suas obras. Vamos lá? Como vocês puderam observar, alguns artistas fazem a representação da festa junina em sua totalidade. Mostram a dança, fogueira, brincadeiras como o pau de sebo, a caracterização das pessoas, barraquinhas. Mas alguns artistas, como por exemplo Alfredo Volpi, ele se limitava ou a representar apenas a bandeirinha ou representava a fachada das casas com as bandeirinhas. Você sabe que pintar fachadas de casas e desenhar a fachada de casas é um movimento muito presente nas artes plásticas. De uma casa. A fachada de uma casa é a visão que se tem do lado de fora da casa. Pode apresentar toda a estrutura, paredes, janelas e algumas representam apenas a porta de entrada. Então isso vai ser muito importante para a nossa atividade dessa semana, ok? Antes de começarmos a nossa atividade prática, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do Alfredo Volpi. Alfredo Volpi é um artista que nasceu na Itália e ele veio para o Brasil com um pouquinho mais de 1 ano de idade. O Alfredo Volpi, ele era autodidata em arte. O que significa ser autodidata? Ele aprendeu sozinho a pintar e a desenhar. Os primeiros trabalhos do Volpi eles eram figurativos, mas com o passar do tempo ele começou a preferir as formas geométricas. O que são as obras figurativas? Nós aprendemos, acho que foi no 2º ou no 3º ano. As obras figurativas são aquelas que expressam as formas como nós a vemos, como nós as conhecemos. Então, o artista figurativista, ele pinta animais, pessoas, paisagens, objetos, assim como nós os conhecemos. O artista de arte abstrata, ele pinta as formas geométricas, as linhas, as cores, mas de acordo com a sua imaginação, não representando nada da nossa realidade.
Então, o Volpe, ele transformou uma arte que era figurativa numa arte que era abstrata, porque ele passou a representar aquela festa apenas através das linhas e das cores. Quais linhas? Essas linhas retas que compõem as figurinhas de São João. Figurinhas não, bandeirinhas de São João. Para o Alfredo Volpe, as bandeirinhas das festas juninas eram o que melhor representava os seus estudos sobre as linhas e sobre o efeito das cores. O Alfredo Volpe ele viveu muitos anos no litoral de São Paulo, em Santos, e ele pintou muitos temas daquela região. E ele gostava muito do trabalho artesanal, então ele gostava de preparar os seus próprios cavalhetes, de preparar as suas próprias telas e de produzir as suas próprias tintas. Por todo o seu trabalho artístico e principalmente por conta das suas representações das fachadas das casas e das bandeirinhas, Volpe é considerado um dos maiores pintores brasileiros. Agora chegou o momento da nossa atividade prática. Vai ser uma atividade de desenho e de pintura. Nós vamos reproduzir a fachada da nossa casa. Pode ser a fachada toda ou apenas a da porta, e vamos incluir as bandeirinhas de festa junina, assim como o Alfredo Volpe. Para isso você vai precisar de uma folha para desenho, pode ser folha de caderno de desenho, pode ser folha sulfite, ou pode ser uma folha de caderno ou fichário, uma folha comum, e material de desenho e material para pintura. Vamos usar também para fazer o desenho hoje régua, ok? Então vamos lá, uma folha, material para desenhar e material para pintar. Pode pintar com o quê? Com o material que você tiver disponível em casa. Giz de cera, lápis de cor, canetinha, marca-texto, tinta. Então, o material que você tiver disponível, você pode criar o seu trabalho. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, vocês vão decidir se vocês vão usar ela na vertical, a folha na vertical ou na horizontal. Se for desenhar a frente da casa toda, usa na horizontal. Se for fazer apenas a porta, usa na vertical. Eu vou fazer o meu desenho utilizando caneta, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tudo bem? Eu tirei uma foto da minha porta, para ficar mais fácil de eu ir observando. Estão vendo? Então, vocês podem fazer o mesmo. Vocês podem tirar uma foto e ir observando. Eu vou desenhar a porta aqui, o vaso que eu tenho aqui e as bandeirinhas em cima. E eu desenhei uma linha também para o chão, tá? Vou deixar uma dica com vocês. Ali chegou o momento de eu fazer todas aquelas bandeirinhas em cima da fachada, não é verdade? Ao invés de fazer uma bandeirinha por vez com a régua, eu vou fazer o desenho de uma bandeirinha aqui, nesse papelão, olha só, que eu ia jogar fora, um papel. Vou recortar e vou usar ela de molde. Mas você também pode fazer a bandeirinha. Lembrando que a bandeirinha não precisa ser sempre dessa daqui, ó. Ela pode ser assim. E ela pode ser assim. Então você pode desenhar uma bandeirinha num papelão, um pedacinho de papel mais durinho, recorta e vai usando ela de molde, daí você vai contornando. Eu acho que você ganha tempo fazendo um molde para fazer essa atividade, certo? Eu vou fazer o meu.
Aí, pessoal, mais ou menos isso. É lógico que o chão da minha casa não é rosa, mas eu acho que para dar um contraste aqui com o branco, já que eu deixei a parede branca, né? Aí quem tiver a parede colorida, pinta colorido, tudo bem? E eu coloquei aqui, diferentemente daquele quadro do Alfredo Volpi, que as bandeirinhas já acho que são azuis, brancas e vermelhas, eu coloquei aqui verde, vermelho e amarelo, certo? Vocês podem fazer as bandeirinhas todas de uma cor só, de duas cores, uma sim, uma não. Depende de como vocês desenharem elas aqui, tudo bem? Aqui eu fiz um croton que tem em frente de casa, minha porta é azul, tem a grade que também pintei de azul. É vidro, então eu só dei uma manchadinha de tinta. E vocês viram que eu usei lápis de cor, canetinha, caneta e tinta para mostrar para vocês que a gente pode usar qualquer material numa pintura, né? O que acharam? E agora é com vocês. E aí, pessoal, o que acharam da produção dessa arte? Eu gostei bastante do meu. Assim que vocês terminarem, vocês podem fazer o registro fotográfico e enviar no e-mail do professor. E se quiser compartilhar nas suas redes sociais, eu peço que vocês marquem o colégio. Vou deixar o endereço aqui embaixo, @colégio João e Marcela. Assim eu consigo dar uma olhadinha também e compartilhando arte. Na verdade, nesse período de pandemia, muitas outras pessoas podem se inspirar no seu trabalho e produzir arte também. Um grande abraço, estou com saudades, fiquem todos muito bem. Lembre-se, a produção o professor fez de acordo com a fachada da casa dele, a porta azul, mas você vai se inspirar na porta da sua casa ou na porta do apartamento onde você mora, tudo bem? A cor certinho. Ah, professor, era tudo branco, a porta branca, a parede branca. Então muda a cor, liberdade criativa, faça algo bem artístico, coloca as bandeirinhas no topo como o professor demonstrou, tudo bem? Não tem certo, não tem errado, faça com muito capricho. Ok? Um grande abraço, espero que vocês estejam bem. Fiquem em casa. Tchau, tchau.